Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um sábado abençoado, um bom começo de tarde e principalmente um casaca no seu coração. Meu amigo, neste vídeo vamos falar muito aqui sobre as categorias de base do Vasco da Gama. Vamos falar muito sobre o time profissional do Vasco da Gama, os jogadores que estão no departamento médico, a escalação do Vasco da Gama e vamos abordar aqui a situação de reforços e também sobre a política, sem demora, sem enrolação. Meus amigos, me permita aqui mais uma vez parabenizar o nosso Sub-17 que conseguiu a classificação ontem, empatando com o Palmeiras por 2-2. O jogo aqui no Rio de Janeiro foi 2-1. No agregado, o Vasco da Gama conseguiu chegar às semifinais do Campeonato Brasileiro desta categoria. O Vasco agora pega o Cruzeiro e estamos confiantes. Perfeito? Hoje o nosso Sub-15 jogou. Infelizmente perdemos para o Fluminense por 1-0, mas é levantar a cabeça e acreditar. A base do Vasco da Gama, com muitos jogadores bons aí para nos render frutos futuramente. Sobre a equipe profissional do Vasco da Gama, hoje é o último dia aí de preparação para o jogo contra a equipe do Náutico, jogo referente à 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que esta partida será transmitida em rede nacional amanhã pela Globo às 16 horas. A 12ª rodada começou ontem com resultados ruins para o Vasco da Gama. O Coritiba e o Guarani venceram os seus respectivos jogos ontem e já abriram 5 pontos aí de vantagem com relação ao Vasco da Gama. O objetivo do Vasco é chegar ali entre os 4 ali. A primeira equipe que está ali é o Goiás e a diferença do Vasco da Gama é de 2 pontos. Lembrando que o Vasco da Gama hoje está na 7ª colocação. Por isso é muito importante a gente vencer a equipe do Náutico. O Náutico que está invicto, 7 vitórias e 4 empates. Mas até o técnico Hélio dos Anjos ontem disse que o Vasco da Gama é a equipe a ser batida aí no Campeonato Brasileiro da Série B. E espero o seguinte, que o Vasco consiga vencer pelo menos para encostar lá no G4. Com relação ao departamento médico, Rômulo e Michel dificilmente terão condições de ser relacionados. Novidades para esta partida deverá ser o retorno de Morato, que estava com edema na coxa direita, e do Bruno Gomes, que foi poupado aí pela comissão técnica. Com relação à escalação, tudo indica aí que o Marcelo Cabo deverá colocar a mesma equipe que enfrentou o Coritiba. Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Castan, Zeca, Andrei, Galarza, MT, Marquinho Gabriel, Peck e Cano. Ontem o dia também foi marcado pela coletiva aí do Pássaro, que chamou muita atenção com o Germancano. O Alexandre Pássaro, ele minimizou a urgência aí por reforços, deixando claro aí que reforços só vão chegar aí
a partir do mês de agosto. Eu acho isso um perigo e um perigo enorme. E o Marcelo Cabo, treinador do Vasco da Gama, ele está muito prestigiado. Ontem o Pássaro fez questão de defender o trabalho aí do treinador, falando que ele está muito bem e que o Vasco da Gama está numa crescente. Bom, o Cano também se posicionou com relação à sua permanência, disse que é um desejo dele de ficar no Vasco da Gama, falou sobre os segredos dele aí da preparação física, perfeito, mas a negociação aí com o Cano para renovação de contrato, meus amigos, vai ficar mesmo aí marcada para após o Campeonato Brasileiro da Série B. A permanência de Germancano está aí condicionada ao fato do Vasco da Gama subir para a Série A. Infelizmente, o Vasco já era para ter resolvido esta situação, mas confirmado, Cano fica no Vasco da Gama. Meus amigos, diante dessa situação que o Vasco da Gama vive no futebol, fora do futebol, o Vasco da Gama ficou na 5ª colocação no Campeonato Carioca. O Vasco da Gama aí passando sufoco na Copa do Brasil para passar por Caldense, Tombense, Boa Vista. O Vasco na 7ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. E com esses caras aí com dificuldades para trazer reforços. Falando aqui agora sobre a política do clube. Só nos resta, meus amigos, é acreditar, confiar sem limite. Hoje a gente tem 3 opções. A gente larga de mão, deixa o Vasco da Gama na mão desses caras aí, seria a segunda opção, ou acreditar e confiar aí numa reviravolta na justiça. Eu sei que está demorando. O torcedor do Vasco está irritado com relação a essa situação aí, mas é necessário que você tenha fé, que você tenha aí uma postura aí com relação a acreditar, porque somente alguém com projeto para poder mudar essa situação o qual o Vasco da Gama vivencia. O Vasco não merece passar por essa humilhação de estar jogando aí a Série B pela 4ª vez consecutiva. Chega de humilhação. Perfeito? Mais tarde a gente vai falar sobre a associação em massa. Para sócio estatutário, gostaria de contar com cada um de vocês aqui. Você que almeja ser sócio estatutário do Clube de Regatas Vasco da Gama, seja, porque entre outubro e novembro a gente terá aí o julgamento da proposta do novo estatuto que não pode passar. Perfeito? Obrigado pela sua atenção. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho. E, meus amigos, deem aquela força lá no canal alternativo Aceita Vascaína. O link ficará na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!